Pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre período regencial. Serão duas aulas sobre esse assunto, que é um assunto um tanto extenso e importante, um período bem importante da história do Brasil. Porque é no período regencial que vai ficar definido, por exemplo, se o Brasil será Brasil, com a extensão territorial que ele tem hoje, ou se ele se fragmentaria em vários territórios, em várias repúblicas. É no período regencial também que se define um modelo de administração para o país, centralizado ou descentralizado. O que acabou vigorando é a centralização, que permanece até os nossos dias, com leis nacionais muito extensas, com um poder central bem forte em relação, por exemplo, só para a gente fazer uma comparação, com os Estados Unidos, onde os estados é que criam boa parte das legislações e têm uma autonomia muito grande. Nada disso estava definido quando Dom Pedro I abdica do trono em favor do seu filho. Então, o primeiro slide que vocês vão ver é o da aclamação de Dom Pedro II, 9 de abril de 1831. Era Dom Pedro II quem governaria nesse período? Não. Ele era uma criança e depois, ainda que crescendo, ele continuaria menor de idade segundo a Constituição. Então, por isso, esse momento da história do Brasil é chamado de período regencial. Quando Dom Pedro I abdica, em 1831, abril, até olhei ali o slide, está com a data errada, eu vou trocá-lo depois. Nós tínhamos logo de cara estabelecida a chamada regência trina provisória. Se é provisória, é para durar pouco ou ser tornada permanente. Então, durante um breve período em 1831, tivemos 3 regentes. Depois, a regência trina provisória foi substituída por outra regência, também com 3 regentes, que vai ser chamada de trina permanente. Esse modelo tripartite acabou não sendo a melhor escolha, segundo aqueles que governavam o Brasil à época, que tinham algum poder de decisão. Então, acabamos substituindo a regência trina por uma regência una. Vejam aí o movimento de centralização de poder na mão de uma pessoa só. Então, nós tivemos primeiro a regência do padre Diogo Antônio Feijó, que antes tinha sido ministro da Justiça e era do Partido Liberal. E depois nós vamos ter a regência de Araújo Lima, do Partido Conservador. Como é que você vai mudar de regência trina para regência una? Mediante aquilo que a gente chama de ato adicional. Adicional a quê? A Constituição de 1824. Então, a Constituição, a primeira do Império, e que vai ser a Constituição de todo o período imperial, ela sofreu a sua primeira reforma em 1834. Regência trina vira una e o poder moderador, que era exercido pelo imperador, ele desaparece temporariamente. Bem, logo depois da abdicação de Dom Pedro, que a gente comentou na aula passada que foi feita exatamente para tentar preservar a unidade territorial, impedir que nós tivéssemos uma guerra civil, já que Dom Pedro I tinha perdido sua sustentação política, nós vamos ter um momento conturbado. E vários grupos vão, por exemplo, se manifestar pedindo a República ou exigindo exoneração dos funcionários portugueses. O clima ele não vai se acalmar de imediato. Então, nesse contexto, ainda em 1831, e aí tem a foto do Diogo Antônio Feijó, nós vamos ter o exército brasileiro, à época, muito impregnado por ideais republicanos, e aí fique claro, é aquele exército do primeiro reinado, que ainda não tem a organização e a institucionalização que só virá com a Guerra do Paraguai,
um exército com elementos, em sua maioria, vindos das camadas populares e médias, que vai participar desses motins pedindo a república. O ministro da Justiça, o Diogo Antônio Feijó, ele reage da seguinte maneira: ele diminui o efetivo do Exército Nacional e vai criar, em 18 de agosto de 1831, a chamada Guarda Nacional, que é uma milícia formada por cidadãos. Então, esses cidadãos eles tinham que cumprir alguns pré-requisitos, ter uma determinada renda, serem livres, e que vai, de uma certa maneira, reforçar o papel dos fazendeiros, dos líderes locais, que vão receber as patentes dessa Guarda Nacional. Então, quando a gente ouve que determinado fazendeiro ou homem poderoso é um coronel, isso é uma forma de dizer, um homem poderoso na sua região que manda e desmanda, que é derivado não da patente do exército, mas é derivado das ideias ainda da patente da Guarda Nacional, que você tinha coronel da Guarda Nacional, capitão da Guarda Nacional. Em 1832, foi criado o processo criminal. Então, você tem a necessidade de organizar a justiça desse país, desse novo país, e essa primeira reforma ela vai reforçar também, assim como a Guarda Nacional, o poder local. Então, nós vamos ter os juízes de paz, que são eleitos pelo município. Nós vamos ter a criação do habeas corpus, que garante o direito de um indivíduo de ser protegido pela lei e ter a sua liberdade garantida, não ter os seus direitos individuais prejudicados ou violados pelo Estado. E é importante frisar, de novo, nós estamos, nesse momento, dentro de um processo de descentralização política, a cargo dos liberais, principalmente. Bem, em 1834, nós vamos ter o tal do ato adicional à Constituição. Então, o que esse ato adicional vai fazer? Reforçar ainda mais essa autonomia dos poderes locais, dos governos provinciais. Então, a primeira coisa que eu coloquei lá no slide é reforçou o federalismo. Então, nós vamos ter maior autonomia. Criou as assembleias legislativas das províncias. Nós tínhamos a Câmara dos Deputados, que era nacional, mas até então não havia uma Assembleia Legislativa provincial. Havia a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal é uma instância de poder que vem lá da época da colônia. Essa existia e continuou. Mas uma que representasse a província de São Paulo, a província de Minas Gerais, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, ela não existia. Uma outra questão no ato adicional é que ela vai abolir o Conselho de Estado, que era, segundo a Constituição de 1824, escolhido por quem? Pelo imperador. Não há imperador, não vai ter Conselho de Estado. Assim como não há mais poder moderador, pelo menos por um tempo. Vai criar o município neutro da corte, que é a atual cidade do Rio de Janeiro. Então, a capital já estava no Rio, mas você agora vai renomear e vai criar uma série de legislações e estatutos referentes a essa corte do Rio de Janeiro. Algo importante que depois vai ser revertido. Essas reformas deram direito aos municípios e províncias de nomear e demitir funcionários públicos, além de criar impostos locais. Então, demitir funcionários públicos, depois, quando essas questões forem revertidas, vai virar um privilégio e um direito somente do governo central. Até porque esses funcionários públicos, eles normalmente também serão nomeados, principalmente da Justiça, pelo Poder Central. E a questão dos impostos, eles poderiam ser criados desde que eles não atrapalhassem ou não prejudicassem a arrecadação nacional. Então,
havia os impostos nacionais que não podiam ser prejudicados por esses novos impostos. Durante o período regencial, quando a gente começa o período regencial, nós tínhamos 3 partidos políticos. Lembrando, partido político é só uma corrente, nesse momento é uma corrente de ideias, de pensamentos, etc. Lembrem lá, no primeiro reinado, Partido Brasileiro, Partido Português. Depois o Partido Brasileiro ele racha e nós vamos ter o partido que é republicano dos liberais exaltados. Então o que a gente tem agora? O Partido Liberal Moderado, que é o partido que herda, né, que vai herdar os membros do Partido Brasileiro, monarquistas, queriam federalismo, mas não de forma radical. Eles eram, em sua maioria, grandes senhores de terra. Eles queriam um legislativo com muitos poderes e um executivo com poderes limitados. Liberais moderados, partido importante, partido grande. Havia um partido liberal minoritário que era o dos liberais exaltados. Então, eles eram federalistas, quanto mais autonomia para as províncias, melhor. Eles pressionaram pelo fim do poder moderador, pelo fim do Conselho de Estado, queriam maior participação popular na política, então vários deles vão defender o sufrágio universal. Lembrem que o voto era censitário, era por renda. Você tinha que comprovar que você ganhava dinheiro suficiente para ter direito de votar. E vários deles eram republicanos e abolicionistas. O apelido dos liberais moderados, se vocês não precisam lembrar disso, era chimango. Mas o apelido dos liberais exaltados, um deles era farroupilhas. Daqui a pouco a gente vai falar da Guerra dos Farrapos. E havia um terceiro partido, que era o antigo Partido Português e que agora era chamado de Partido Restaurador. Daí vocês já imaginam, restaurar o quê? O governo de Dom Pedro I, que ainda estava vivo nesse momento de início da regência. Claro, o homem renunciou e foi para Portugal, para a Europa, e eles queriam um governo central forte. O problema é que em 1834 o partido vai ter que mudar a sua perspectiva porque Dom Pedro morre. Então, vai restaurar o que se ele não existe mais? Então, o Partido Restaurador acaba se tornando, com a adesão de outros, o que vai ser o Partido Conservador durante o Segundo Império. Uma das marcas do período regencial, a maior marca do período regencial, talvez, são as revoltas de caráter federalista. Então, se vocês estão acompanhando pelos slides, são aqueles que estão no AVA, que nós usamos, a gente colocou um mapa com as principais revoltas. Por que a gente chama essas revoltas de revoltas principais? Porque no outro slide eu vou mostrar que houve outras tantas. Porque elas vão ter uma maior duração, uma maior participação popular, elas vão estar em regiões, em províncias importantes do Império, então elas têm uma duração maior, algumas delas vão durar quase 10 anos, elas têm uma grande participação popular e elas, de fato, ameaçaram a unidade desse império. Talvez a Sabinada não, mas a Sabinada entra tradicionalmente nessa lista. Além dessas revoltas, dessas 4 revoltas relevantes, mais importantes, de maior durabilidade, que sempre aparecem nos concursos e na prova de vocês, provavelmente estarão, nós temos também a revolta dos malês, que alguns livros didáticos até algum tempo atrás não traziam, mas que ela agora figura pela sua importância, por ter sido a maior revolta de escravizados da América e a maior revolta de escravizados ocorrida no século XIX, porque nós tivemos a Revolução Haitiana, que, inegavelmente, tem dimensões muito maiores. Vamos lá. Agora, antes dessas grandes revoltas, que são federalistas e de grande duração, nós tivemos outras anteriores, na sua maioria, e que aconteceram em várias regiões do Brasil e que são
Revoltas que têm, normalmente, um caráter anti-lusitano, então elas eram contra os portugueses, muitas vezes se desencadearam por desentendimento com os comerciantes portugueses. Então você vai ter revolta no Pernambuco, Ceará, mais de uma em Pernambuco. Pernambuco é um centro importante nesse caso. Teremos no Mato Grosso, no Maranhão, na Bahia. Se for procurar mais, nós vamos encontrar revoltas também em Minas Gerais. Então, apesar de só falarmos em profundidade daquelas quatro, o período regencial ele é extremamente agitado e marcado por vários desses levantes. Então, ou eles eram anti-lusitanos, ou eles tinham caráter restaurador. De novo, aquela ideia de que Dom Pedro I, voltando, resolveria todos os problemas da nação, assumindo inclusive, por exemplo, na Guerra dos Cabanos, que não tem nada a ver com a cabanagem, assumindo até um caráter messiânico, de que Dom Pedro I teria essas características mesmo do Salvador que viria, voltaria magicamente para resolver as dificuldades daquelas pessoas. Tá? Então, salvo pela revolta dos Guanás na Bahia, todas elas se enquadram aí. Ou são anti-lusitanas ou são restauradoras. Mas a gente não vai entrar em detalhes dessas, porque o que eu vou enfocar e dar mais atenção, que foi assim que a gente fez, inclusive, lá atrás, são as revoltas de escravos. Então, são os levantes de escravos. Então, nós temos, com esse perfil, além da revolta dos malês, nós temos a revolta de Carrancas, a Guerra dos Cabanos ou Cabanada. Então, Carrancas foi em Minas Gerais, Cabanos foi em Alagoas, Pernambuco, cruzou ali a fronteira das províncias, a revolta de Manuel Congo, no Rio. E é importante falar dessas revoltas, desses levantes, porque há quem acredite, e essa é uma ideia que é muito vendida por certos grupos hoje, que durante o período em que houve escravidão no Brasil, os escravizados eles eram passivos, eles não se revoltavam, eles aceitavam a sua condição, inclusive a gente vai dizer que aceitavam a sua condição de escravizados porque ela era boa, era melhor do que não ser escravo. Então, esses levantes eles são exemplos de que a coisa não era bem assim. Agora, a repressão contra esses levantes ela foi muito violenta. Então, no caso dos cabanos, foi uma revolta que agregou elementos que eram elementos normalmente das camadas populares. Num primeiro momento, houve uma revolta de fazendeiros, e esses fazendeiros, lembrem lá a Guarda Nacional e o poder local que eles tinham, arregimentaram gente pobre para participar desses movimentos. Só que aí o que aconteceu? Os fazendeiros entraram num acordo com os poderes provinciais, mas os pobres que participavam, inclusive entre eles havia escravos fugidos e etc., eles não tiveram atendidas as suas demandas. Então, eles passaram a viver em revolta nessa região da fronteira entre Alagoas e Pernambuco, a ponto de serem vistos tanto pelo poder central quanto pelos poderes locais como uma ameaça. Então, houve repressão a essa revolta, ou essa vontade desse pessoal de viver de forma autônoma em relação a esses poderes que eles viam como opressores, porque eles acreditavam que Dom Pedro I ia voltar para restaurar a ordem. Foi-lhes prometido que eles seriam perdoados, e isso gerou alguma desmobilização, e depois o que aconteceu foi que eles foram massacrados e aqueles que eram escravos foram reescravizados. Muito bem. A revolta de Manuel Congo foi uma revolta de escravizados no Rio, que acabou resultando em fugas para quilombos, mas o líder da revolta, que é o Manuel Congo, ele acabou sendo capturado e executado. Mas foi a maior revolta de escravos ocorrida dentro do Rio de Janeiro. E lembrem que é no Rio de Janeiro que está a capital desse império. Agora, a revolta das Carrancas, em Minas Gerais, ela ocorreu em várias fazendas de uma mesma família, então uma família muito rica, que tinha muitos escravos, e
foi como se fosse um efeito dominó. Então, os escravos se revoltaram em uma das fazendas e conseguiram, de uma certa maneira, criar comunicação entre as várias fazendas dessa família e fizeram um grande levante. Essa revolta, ela gerou muita comoção porque os parentes dos donos desses escravos, eles foram massacrados. Então, todos eles, crianças inclusive. E por conta disso, houve mudança na legislação do Império, criando pena de morte para qualquer escravizado envolvido no homicídio de seus senhores e parentes. Então, 3 movimentos, 2 que são revoltas de escravizados e a Guerra dos Cabanos, que vai envolver grupos populares e também escravizados. Agora, quando a gente entra na revolta dos malês, que é a mais simbólica, que é aquela que hoje é mais estudada, é mais publicizada, tem livros sobre ela, tem músicas, teve seriados de TV feito ano passado, na verdade não para a TV, né? Um seriado feito e que está disponível na internet sobre a revolta dos malês. Ela vai ocorrer entre o dia 24 e 25 de janeiro de 1835 em Salvador. Lembrando que Salvador é, até hoje, a cidade, a capital mais negra do Brasil. A palavra malê, ela vem de imalê, que na língua iorubá quer dizer muçulmano. Então, é uma outra característica importante da revolta dos malês. É uma revolta de escravizados, embora envolva homens e mulheres livres também, negros, da mesma etnia, mas livres, e ela foi toda planejada e toda organizada por escravos muçulmanos. Ora, os escravizados trazidos da África, alguns vinham de regiões islamizadas, alguns sabiam ler e escrever em árabe. E no caso da revolta dos malês, outra característica dela, ela foi planejada por escrito. Então, houve um planejamento, até hoje há fragmentos dessas mensagens trocadas, que são preservados em museus e em bibliotecas, etc., que mostram que o planejamento daquela revolta foi feita por escrito. Essa revolta ela vai envolver aproximadamente 1.500 homens e mulheres. Ela tem como centro Salvador, mas eles tinham a expectativa de conseguir arrastar escravizados de outras regiões, principalmente do recôncavo baiano, onde nós tínhamos grandes fazendas com muitos escravos. Só que, o que acontece? Essa revolta queria acontecer logo depois, começar logo em seguida ao final do Ramadã, ela acaba sendo denunciada. E ao ser denunciada, é possível, né, os poderes locais eles conseguem se organizar, convocam a Guarda Nacional, e uma das funções da Guarda Nacional, guardem isso na cabeça, é exatamente reprimir revoltas, reprimir levantes locais que pudessem ameaçar a ordem, ameaçar a propriedade desses grandes senhores. Então, a Guarda Nacional vai ser mobilizada, nós vamos ter uma organização, a polícia perseguindo os líderes da revolta dos malês, e a revolta ela vai ser desmantelada. Por conta da revolta dos malês, os escravos baianos eles acabam ficando com uma fama dentro do império, com fama de serem perigosos, de serem insubordinados, indisciplinados. E também a revolta dos malês ela acaba alimentando um sentimento que já vinha lá de trás da Revolução Haitiana, o medo dos negros. E houve na Bahia, antes dos malês, uma série de revoltas em menor escala que acabaram alimentando ainda mais esse medo, que tem um nome, haitismo. Os malês eles chegaram a planejar o que viria a ser caso eles vencessem na Bahia.
Então, eles tinham a ideia, a expectativa de fundar uma monarquia islâmica na Bahia. E aí há controvérsias, os historiadores que estudam a revolta dos malês, se haveria a manutenção da escravidão daqueles que não eram muçulmanos ou daqueles que eram mestiços e se os brancos seriam eliminados, tudo isso foi discutido. Mas o fato é que a revolta foi desbaratada, alguns dos seus líderes foram executados e outros foram mandados para o degredo, para outros lugares longe do Brasil, para que eles não pudessem, de uma certa maneira, contaminar outros. E a gente chega, então, nessas 4 principais revoltas. Então, as revoltas que são consideradas mais importantes, que normalmente aparecem nos exames, nas provas, nos concursos: Cabanagem, no Pará; a Farroupilha, que vai envolver Rio Grande do Sul e Santa Catarina; a Sabinada, na Bahia; e a Balaiada, no Maranhão. Características comuns dessas 4. Elas aconteceram em regiões afastadas da capital, bem longe do Rio de Janeiro. Uma reação do poder central, mobilizar tropas, deslocar tropas, demandaria tempo, recursos. E exatamente essa distância é que torna uma motivação comum de todas elas. Qual seja, essas revoltas elas foram motivadas também pela marginalização dos grupos locais, sejam eles as elites, os donos de terra, os que governavam as províncias ou mesmo a população. O que era decidido no Rio de Janeiro, muitas vezes não tinha sentido para essas regiões tão distantes, não atendia às demandas dessas populações que viviam à margem das decisões do poder central. Mas a gente vai continuar na próxima aula. Então, essa aula termina agora.